Mateus, capítulo 26, versículo 6. Quem achou, diga amém. Diz assim: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a sua cabeça, quando ele estava sentado E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Fecha a tua Bíblia, curva a tua cabeça e liga o teu pensamento em Deus. Senhor, nós queremos o teu Espírito Santo aqui sobre nós, Deus. Nós queremos, Espírito Santo, o teu renovo, Pai, porque nós iniciamos hoje, Senhor, essa campanha do renovo. Senhor, o Deus que foi conosco na campanha do lenço é o mesmo que está conosco na campanha do renovo. E nessa campanha do lenço houve tantos testemunhos, houve tantas chuvas de bênção, Deus. E eu creio que não será diferente. Muito pelo contrário, eu creio no Deus que atuava no passado, é o mesmo que atua no presente. Então eu creio que nós veremos, que nós sentiremos e que nós saberemos que o nosso Deus ainda opera milagres e maravilhas no nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda bem forte esse Deus. Se você pode, se assente, por gentileza. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia, povo de Deus. Que a unção do Consolador esteja com todos, amém? Nós vemos aqui a história de Jesus antes da sua crucificação. O que me chama a atenção aqui é que se nós formos ver o que havia acontecido antes desse momento que nós lemos, enquanto nós vemos que Jesus, ele estava em um simples jantar, sim ou não? E ele estava na casa de quem? Simão, o leproso, que acredita-se, segundo os estudiosos, lembra quando Jesus curou aqueles 10 leprosos e apenas um voltou? Os estudiosos ainda acreditam que tenha sido esse Simão que Jesus havia curado, e esse Simão acabou criando um vínculo com Jesus, e ele o chamou para Jesus jantar na tua casa. Enquanto Jesus jantava na casa de Simão, sabe o que acontecia pelas costas de Jesus? Os sacerdotes, o povo do Sinédrio, estavam reunidos entre si, tentando arrumar um jeito, tentando arrumar uma forma de prender a Jesus e acusá-lo com dolo, diz a Bíblia. Dolo é o quê? É quando a pessoa ela tem aquela intenção, quando ela quer fazer. Não, Jesus está causando isso tudo. Mas não é intenção. Não, era de propósito. Eles queriam acusar, eles queriam achar algo para poder denigrir a imagem de Jesus. Eles queriam achar algo para poder denigrir a imagem do nosso Cristo. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e acontece conosco igual está acontecendo agora com Jesus, igual aconteceu aqui na história. Você está acreditando que vai tudo bem, eu estou fazendo a minha parte, eu estou dentro da igreja, eu não estou fazendo nada de errado. Porém você não sabe muitas vezes o que Satanás está tramando contra a tua vida. Por isso a importância de você estar sempre perto do Senhor, por isso a importância de você estar sempre aos pés do Senhor. Porque por mais que estavam tramando contra Jesus, por mais que estavam tentando prejudicar a Jesus, por mais que estavam querendo denigrir a imagem de Jesus, os homens tentavam, só que o que eles esqueceram é que Deus trabalha por todo aquele que nele confia. O que as pessoas não vão entender, o que as pessoas não compreendem, é que quando você decide servir a Deus, quando você decide estar na casa de Deus, você passa a ser protegido dele. Para tocar num fio de cabelo seu, tem que ter a permissão dele. Não, você pode até entrar no caminho, mas tocar você não vai. Não, mas vai fazer isso. Não, é meu. Eu cuido, eu zelo. O que você tem que entender é que Deus tem cuidado da tua vida. É que Deus tem zelado por você. É que Deus tem
cuidado da tua família. Deus tem cuidado das pessoas que te cercam. Às vezes você pensa, poxa vida, será que vai acontecer isso? Eu tenho esse sonho, será que vai acontecer? Deus está dizendo nesta manhã, arranque esse será, arranque essa dúvida e acredita que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Jesus estava num simples jantar em Betânia e as pessoas estavam fazendo o quê? Olha aqui para mim. E as pessoas, os sacerdotes estavam fazendo o quê? Tramando contra ele. Sabe algo que o Espírito Santo me fez trazer à memória? É que quantas vezes nós não achamos que só estão tramando contra nós e que ninguém sofre perseguição, que ninguém é acusado injustamente. Quantas vezes nós achamos que, poxa, eu estou fazendo tudo certinho, olha, se levantou essa perseguição contra mim, e achamos que somos os únicos a serem perseguidos, achamos que somos os únicos a serem ali atacados pelo diabo, só que nos esquecemos que armaram contra Jesus, sim ou não? Nós vemos que no meio daquela situação, Jesus estava sendo perseguido. Eles estavam tramando como eles poderiam armar contra Jesus para prendê-lo, para acusá-lo, para condená-lo. Que não foi nada parecido com o que aconteceu com Daniel. Quem lembra de Daniel na cova dos leões? Não fizeram a mesma coisa com Daniel? Sim ou não? Fizeram a mesma coisa com Daniel. Perseguiram Daniel, se levantaram contra Daniel. Perseguiram Jesus, se levantaram contra Jesus. Saul se levantou contra Davi, ao ponto da tua esposa Mical dizer a Davi, Davi foge, porque meu pai vai te matar. E quando amanheceu o dia, já tinha soldados dentro da casa de Mical para matar Davi. Sim ou não? Olha quantas pessoas não foram perseguidas. Quando Gideão obedeceu ao Senhor e derrubou o altar de Baal, o que chegaram na casa do pai de Gideão e queriam fazer com Gideão? Tira para fora que nós vamos apedrejá-lo. Quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus, quando Abraão, Isaac, aliás, começou a ser abundantemente abençoado em época de crise, o que as pessoas fizeram da cidade onde ele estava? O expulsaram. Quando você começa a conhecer a palavra de Deus, você vê que quando você faz o que é certo, você incomoda quem age da forma errada. Aquela pessoa era sua amiga enquanto você traiu o marido e ela também traiu dela. Enquanto você mentia e ela também mentia. Enquanto você enganava o chefe, ele também enganava, é seu amigo. E aí de repente você vem para a igreja e fala, não, a partir de hoje eu conheço a palavra, eu não posso fazer o que é fora da palavra, porque eu não tenho só uma reputação a zelar, eu tenho a minha salvação a cuidar. Porque entende, se eu faço algo que é errado aos olhos do Senhor, e eu continuo insistindo no erro, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então ele vai vir cobrar. O pecado vai vir cobrar de mim. E como eu vou viver eternamente, sendo que eu não me arrependo dos meus erros, do meu pecado? Presta atenção numa coisa. Nós temos que entender que toda vez que nós não compactuamos com o erro, você é sempre colocado de lado. Você é taxado como chato. Quem é que já foi chamado de chato? É meu apelido na família. Vai ter festa, chama Letícia. Ah não, Letícia é chata. Chato pra mim já virou elogio. Eu falo obrigada, nem me importo mais. Ai, Letícia não gosta de bebida, Letícia não gosta de música, Letícia... Por quê? A minha presença incomoda. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu não compactuo. Tá todo mundo dançando e você não tá dançando. Aí a pessoa que tá dançando, ela te agarra para querer te fazer, para ela não se sentir mal. A pessoa que tá bebendo, tá lá enchendo a caneca e você tá lá no seu suco. Você incomoda ela, talvez você não tenha nem ideia disso. Porque você tá mostrando para ela que dá para viver num mundo cheio de pecado sem se contaminar. Aí a pessoa fica
Não, é impossível, eu não consigo, como é que ela consegue? Então, fulano, peraí, que só um pouquinho, só, não, obrigada. Só um pouquinho. Jesus transformou água em vinho, porque você não pode dar uma bebidinha? Vocês estão rindo porque vocês já ouviram, né? E nós vemos que quando você não compactua com o mundo, você se torna inimigo do mundo. Se você for olhar a história, por que Jesus foi crucificado, foi depois que Jesus entrou no templo. Eles já vinham irritados com Jesus, mas foi quando Jesus entra no templo, Jesus começa a virar a mesa dos comerciantes, Jesus começa a soltar os animais e começa a dizer: a minha casa será chamada casa de oração. Vocês fizeram de covil de ladrões, mas ela é casa de oração. Preste atenção então o que acontece. E no meio de toda aquela situação, nós vemos que não somos, conhecendo a história, nós vemos que não somos os únicos a serem perseguidos. Nós vemos que não seremos os únicos a serem caluniados. Quem está entendendo isso? E a Bíblia ainda diz: regozijai-vos e alegrai-vos quando se levantarem dizendo todo mal contra ti. É sinal que grande é o vosso galardão. Jesus, ele estava ali naquele jantar e faltava 2 dias para a Páscoa. E ele sabia que ele seria entregue, ele sabia que ele seria morto. E diz a palavra do Senhor que enquanto Jesus estava naquele jantar, segundo os estudiosos, a Bíblia não relata o nome, mas acredita-se que tenha sido Maria, irmã de Marta e Lázaro, que ela chega e derrama aquele vidro de alabastro, de unguento, o vidro de alabastros com unguento dentro sobre a cabeça de Jesus. Para que você consiga entender, quando uma pessoa ela era morta, havia, como não havia o enterro, havia uma preparação, porque o seu corpo entraria em estado de decomposição. Então havia uma preparação do enterro. O corpo da pessoa ia ser preparado, o corpo da pessoa ia ser tratado, e eles usavam óleos, eles usavam especiarias. E diz a palavra do Senhor então que ela chega, Jesus já sabendo que está a 2 dias da Páscoa, ele manda Pedro ir atrás das coisas, porque vai ser onde ele vai entrar no jumentinho na cidade. Ele manda preparar todas as coisas. Jesus, ele já sabia de tudo que ia acontecer na vida dele. Jesus já sabia de todas as situações que ocorreriam com ele. Porém, mesmo assim, ele decidiu passar por mim e por você, para nos mostrar o que é o amor de Deus por nós. Jesus poderia muito bem, era um direito dele, ele tinha livre-arbítrio. Ele poderia muito bem chegar e falar: Pai, me perdoa, já fui, já não sei se é o evangelho, falta 2 dias para a morte, eu não vou até a cruz não. Só que para que eu e você tivéssemos livre acesso, ele tinha que chegar até o final. Por isso que ele diz que todo aquele que continuar, que todo aquele que perseverar, todo aquele que não desistir, a esse eu darei a coroa da vida eterna, a esse reinará com ele. Todo aquele que for até o final, esse estará com o Senhor. Entenda algo nessa pregação, que sempre vão tramar contra mim e contra a sua vida. E quando tramarem, você vai ficar triste? Não, eu aprendi a me alegrar. Cada vez estão falando de você, eu coloco um sorriso de orelha a orelha. Sério? A pessoa às vezes acha até estranho, né? Mas bispo, estão falando da senhora. Eu falo: que bom, isso é bom. Porque a árvore que não dá fruto, ninguém taca pedra. Então deixa eu falar, deixa eu perseguir, deixa eu caluniar. O importante é que eu conheço a minha salvação. O importante é que eu conheço meu Deus. E Deus está dizendo aqui nesta manhã, às vezes tem pessoas que ficam preocupadas com o que o outro acha, com o que o outro pensa, com o que o outro vai achar. Deixa o outro pensar para lá, deixa o outro viver para lá. Continua a tua caminhada,
continua o teu chamado, continua o que Deus te pediu. Ah, mas estão dizendo isso. Se falaram de Jesus, você acha que não vão falar de mim e de você? Só que o segredo é: age igual Jesus. Quando falaram de Jesus, e ele diz isso lá em Lucas 23:31, se perseguiram um lenho verde, que é ele, imagina o que farão com um lenho seco, que somos nós. Jesus se importava com o que os outros diziam? Não, porque ele sabia o propósito dele. Ah, tá fazendo isso, deixa eu falar, continua, não para por causa de A, B ou C, continua. Se Deus colocou algo no teu coração, Deus colocou um sonho. Tem pessoas que às vezes não vivem o que Deus quer que ela viva, porque ela fica dando muito ouvido aos outros. Aprenda uma coisa: você só conta o seu sonho quando ele se torna realidade. Antes disso, cuidado com quem você fala. Diga comigo: a partir de hoje, o meu sonho eu só anunciarei depois que ele se tornar real. Porque antes de você contar, sabe o que acontece? Você chegar para a pessoa: ah, Sandra, eu tenho um sonho, eu vou abrir uma empresa. A Sandra vai falar: você? É, eu vou abrir. Empresa de passar fome, né? Porque vai passar fome você e seus filhos. Porque como é que você vai fazer isso? Como é que você vai conseguir? É assim ou não é? Alguém chega, se for 1 em 1 milhão, isso mesmo vai dar certo. Isso mesmo, vai lá abrir empresa, dá certo. Ah, eu vou pegar o meu dinheiro e vou investir nisso. Opa, já orou? Já orei. Então vamos junto. Que precisar eu te apoio. Alguém faz isso? Não? Isso é doido. Você não tem ideia do futuro, não? Você não entende que nós estamos vivendo uma pandemia? O tanto de empresa que fechou, e você vai abrir a sua? É assim ou não é? É só prova para te colocar para baixo. E se nessa pandemia, o tanto de divórcio que teve, você vai casar? Se não casou, era sinal de Deus, viu? Entende que se não casou antes, era sinal de Deus. São palavras demoníacas. São colheres de cal para matar o teu sonho. São colheres do inferno para te paralisar. Deus está dizendo nesta manhã: para de se preocupar com A, B ou C. Na hora de pagar suas contas, A, B ou C chega junto. Se você abrir empresa e tiver que pagar um funcionário, a pessoa vai chegar para você e vai falar: eu te avisei, viu? Mas está aqui, ó, o dinheiro. Ela faz isso? Não faz. E por que você vai parar a sua vida por causa dela? Ah, bispa, é que a Bíblia diz que na multidão de conselhos na multidão de conselhos, não na multidão de palpite, querido. Conselho você pede com a pessoa que tem conhecimento. Um conselheiro é uma pessoa sábia. O conselheiro é uma pessoa que não sai falando o que ele acha. A pessoa primeiro busca o Senhor. A pessoa primeiro pede a direção a Deus. Aí ela vai te dar um conselho. Agora, se você vem, fala algo pra mim, eu já te rebato. Estou te dando a minha opinião, não um conselho. Quem está entendendo isso? A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, não na multidão de opiniões. Opinião, cada um tem o seu. É igual o nariz, cada um tem o seu formato. Nós vemos que Jesus, ele não se importava com a opinião dos outros, porque ele sabia qual era o seu destino. Se você souber qual é o seu destino, vão te perseguir, vão te caluniar, e você vai colocar um sorriso de orelha a orelha e vai continuar. E nós vemos que quando derramaram, aquela mulher, Maria, derrama na cabeça de Jesus aquele unguento, os discípulos, quem é que andou com Jesus durante os quase 3 anos e meio de ministério de Jesus? Quem foi? Os discípulos. Quem é que estava com o coração endurecido quando Jesus andou por cima das águas? Preguei isso domingo passado à noite. Os discípulos tiveram medo. Quem é que viu Jesus multiplicando pães e peixes? Quem é que convivia com Jesus?
E quem é que estava agora criticando o que Jesus recebia de uma mulher? Os discípulos. E aqui diz: e os seus... Não foi nem os discípulos de João Batista, que João Batista também foi discípulo. Sabe algo que eu aprendo aqui? Que toda vez que você fizer algo que chama muita atenção de Deus, quem está do teu lado vai te criticar. Se a pessoa não tiver muito com o Espírito Santo, vai falar: nossa, Sandra, para que ir tanto para a igreja assim? Eu vou menos vezes e olha que não mudou em nada. Nossa, para que jejuar tanto, fulano? Nossa, toda vez que eu falo com você, tá em jejum, tá em jejum, tá em jejum, mas para que é tanto? O diabo, ele é astuto, o diabo, ele é esperto. Você acha que ele vai usar alguém que nunca te viu para te criticar e você se importar? Não. Aí você olha para a vida daquele outro e fala: é verdade, não, eu não vou tanto para a igreja. Ela não vai tanto para a igreja, a vida dela está bem. Ah, eu também não vou. Só que esquece que com cada um Deus trabalha de uma forma. Não é porque um não faz, está tudo bem. Tem coisas que eu conheço que pessoas fazem que se eu fizer, o Espírito Santo arranca a minha orelha. Um exemplo disso clássico: tatuagem. Se você ler de Gênesis e Apocalipse, não é pecado tatuar o seu corpo. Quando eu estudei, vi o pecado está em quando uma pessoa morre, você se mutilar ou você fazer até em homenagem aos mortos. Aí a Bíblia condena. Fora isso, a Bíblia não condena. Aí eu acho lindo uma estrela de Davi. Falei: vou fazer uma estrela de Davi no pé, eu acho linda, vou fazer. Quando eu fui, o Espírito Santo falou: não vai não. Eu falei: mas não é pecado. Ele falou: mas eu não quero. Então você vê que com cada um ele trata de uma forma, de uma maneira. Se você se compara ao outro, você começa a viver os problemas do outro e os seus. Quem está entendendo isso? Quando você começa a se comparar com o outro, você começa a ver o problema do outro, começa a ver os seus problemas, e aí daqui a pouco você não aguenta: não sei por que eu estou na igreja, ai, olha, minha vida só está pior. Claro, ao invés de você olhar para Jesus, ao invés de você se comparar com Jesus, você quer se comparar com a Alisson, com a Sandra, com a Bispa, com fulano, com ciclano. Ei, o alvo é só um aqui dentro desse ministério. O alvo é Jesus de Nazaré. Se você tiver que se comparar, se compare a Ele. Não aceita um padrão menos do que Ele. Nós vemos que toda vez quando você faz algo para Deus que chama a atenção de Deus, são os do seu lado que vão te criticar. Quando eu decidi que iria anunciar o Evangelho, que Deus estava me chamando, não veio perseguição de fora, veio perseguição de quem estava do meu lado. Quem estava comigo, pessoas que eu imaginei: esse daqui vai me apoiar, esse daqui vai me jogar para cima. Falei: não, você nunca vai ser pastora. Você nunca vai estar aqui. Você nunca vai subir nesse altar para pregar. Quando Jesus recebe a unção, quem é que começa a persegui-lo? Quem? São os sacerdotes? São os escribas? São os fariseus? Quem? Os discípulos. Quem foi que se levantou contra Davi para tomar o trono de Davi? Quem? Absalão, o filho. E às vezes você fala: não, mas... Entenda uma coisa, entenda algo, que qualquer um, se der lugar, o diabo usa. Se der lugar, o diabo usa. Então por isso você tem que estar com os ouvidos abertos, para você não sair ouvindo qualquer coisa, como a Bíblia diz, qualquer vã doutrina, qualquer vento de doutrina, você vai atrás. Não, calma, deixa eu ver o que diz a palavra. Aqui, ó, o que você deve seguir está aqui, é a palavra do Senhor. E nós vemos que foram os discípulos que criticaram Jesus por ele ter recebido. A mulher chega e derrama algo na cabeça de Jesus. Jesus poderia ter parado também, sim ou não? E Jesus parou? Não, porque quando você faz algo para ele, ele não te para. Tem gente que diz: mas eu vou parar. Não. Quando você começa a fazer para o Senhor, Ele deixa, Ele recebe. É isso que eu quero que você entenda.
tudo que você dá ao Senhor, Ele recebe de braços abertos. Ah, bispo, não é muito, mas Ele recebe. Ah, bispo, eu não consigo vir mais vezes, mas Ele recebe quando você vem e dá uma adoração perfeita. E Jesus, vendo que os seus discípulos perseguiram, sabe o que Jesus disse para ele? Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Olha como eu me encanto com Jesus. Observa o detalhe que o Espírito Santo está mostrando. Ele poderia ter se defendido primeiro, sim ou não? Mas quando ele abriu, lê aí comigo, pega sua Bíblia em Mateus 26, 10. Diz assim: Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes. O que Jesus disse? Olha aqui para mim. Olha como Deus é perfeito. Olha o que o Espírito Santo está te ensinando. Quando você faz algo para Deus, e às vezes os seus, e às vezes os seus vão se levantar contra você. Às vezes os seus vão se levantar para te acusar. Às vezes aquele que você esperava, o apoio que você tanto ajudou, que você tanto aconselhou, que você tanto falou, você esperasse que ele estivesse do seu lado. Só que muitas vezes aquela pessoa não vai estar. Mas Jesus está dizendo: ei, eu vou estar do teu lado, eu vou estar com você. Eu não te deixei, eu não te abandonei, eu não me esqueci de você. Jesus, ele poderia, que talvez se fosse eu ou você, quando a gente é enfiado numa fofoca, quem é que já foi enfiado numa fofoca? Não estou perguntando se você causou, não, se você já foi enfiado. Não precisa se entregar, desse eu fui, olha, toda semana. Não. O testemunho vem depois, irmão, vamos esperar Jesus mudar. Mas quem é que já foi enfiado no meio de um rolo? Você nem sabia, de repente seu nome estava ali. Diminuiu a mão, Jesus, está me dando medo. Quando você entra no meio de uma fofoca, você entrou para defender outra pessoa quando o seu nome está rolando no meio? Sim ou não? Analisa. Tem uma fofoca comigo, com a Sandra e com a Dani. Está repreendido o sangue de Cristo é poder, só um exemplo. Você acha que eu vou entrar para a Dani para justificar a Sandra? Eu faria isso? O ser humano faria isso? Você com uma fofoca com a Dani e com a Sandra, a gente vai conversar, viu? Porque tá em todas. Você entraria para defender a Sandra para a Dani, sendo que o seu nome está no meio? Quem seria o primeiro que você se levantaria para defender? Quem? O seu nome ou do outro? O seu. Jesus não. Jesus, quando ele abre a boca, ele não faz questão de se defender primeiro. Ele faz questão de defender aquela mulher. E aí você vê que quando você faz algo para Jesus, pode quem quiser andar lavaço e cantar, pode quem quiser se levantar contra você, pode quem quiser querer te derrubar, pode quem quiser levantar contra a tua vida, ele se coloca diante de você. Ele cumpre o que diz lá em Deuteronômio, lá em Deuteronômio 28, 7, que diz: eles virão por um caminho contra ti, porém por 7 fugirão da tua presença. Jesus ainda diz a eles: por que afliges esta mulher se ela praticou uma boa ação para comigo? Ela foi boa comigo e vocês estão perseguindo ela. Jesus sabia qual era a intenção. Sabe quem começou esse burburinho? Por que ela não vem de dar os padres? Sabe quem começou?
Quem adivinha? Judas. E os outros que estavam sem visão nenhuma, foi na cabeça de quem? De Judas. Por isso que a Bíblia diz em Coríntios: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda. Tem um ditado aí fora e ele é real: me diga com quem tu andas. Mentira, bispa. Jesus andava com prostituta. Sério? Jesus andava com publicano. Sério mesmo que você leu isso? Eu li que quando Jesus chegava, uma prostituta chegava diante dele, ela largava o pecado para acompanhar Jesus. Eu não vejo nenhum dos evangelhos Jesus indo até um bordel. Não vejo. E olha que naquela época tinha. Mas eu vejo pecadores vindo até Jesus. Eu não vejo em nenhum momento Jesus indo lá na porta de Zaqueu, batendo: Zaqueu, meu filho. Não. Mas quando Zaqueu sobe na árvore, ele fala: me convém para a tua casa. Jesus, ele não andava com prostitutas e publicanos. Jesus se fazia presente, porque entende, como nós aprendemos na semana passada, andar com a pessoa é você compactuar das atitudes dela. Jesus não compactuava, muito pelo contrário. Quando ele se aproximava dessas pessoas, essas pessoas eram transformadas. Então cuidado com quem você anda, porque às vezes, ao invés de você transformar ela, ela está transformando você. Ao invés de você ser bênção, ela está sendo maldição para você. Porque foi isso que aconteceu. Um falou e os outros pegaram, concordaram. Maria vai com as outras. Um falou e os outros começaram: verdade, né? Tão caro. Para você ter ideia, aquela mulher, aquela especiaria unguento, ele equivaleria na época a 1 ano de trabalho, sem você gastar 1 centavo. Aquela mulher derramou na cabeça de Jesus 1 ano todo, talvez a aposentadoria dela, 1 ano todo de trabalho, sem ter qualquer reserva, sem ter medo. E começaram a acusá-la. Porque como o Espírito Santo já falou e volta a repetir, quando você começa a fazer algo para Deus, quem não faz começa a querer te parar. Porque quando você faz, incomoda. Quando você faz, atrapalha. Quando você faz o que é certo, aquele que está fazendo como errado, ele começa a se sentir incomodado. Porque se todo mundo está errando, primeira coisa que o ser humano usa como justificativa é o quê? Todo mundo fez? Quem aqui lembra da época da escola? Quem já tirou nota baixa na escola? A maioria da sala tirou também. Você chegou em casa com o boletim triste? Você não chegou em casa com o boletim triste? Você chegou em casa. E aí, como é que foi a prova? Eu já fiz isso? Foi. Deixa eu ver a nota. Letícia, você tirou um C menos. Missionário. Mas pai, não foi só eu. Todo mundo quem, Letícia? Todo mundo, pai, tirou C menos. Letícia, é impossível todo mundo ter tirado um C menos. Foi, pai. A única que não tirou um C menos foi fulano, ciclano, aquela panelinha lá. Meu pai olhou pra mim e falou: por que você não andou com a panelinha? Porque não dava, era muito chata. Mas por que pra mim, eu tô te trazendo uma história minha, por que pra mim andar com aquela panelinha era chata? Porque acabava a aula, elas iam fazer o quê? Estudar. E eu queria o quê? Bagunçar, brincar, era criança. Queria ir para casa dormir. Estudava de manhã, falava: isso é pra que isso? Vamos para casa dormir, estudar pra quê? E eu ainda falava pro meu pai: se Jesus vai voltar, pra que eu tenho que estudar? Ainda usava esse argumento. Ué, o senhor não pregou e falou que Jesus vai voltar? Por que eu preciso estudar? Deixa eu ficar em casa. Mas por que pra mim elas eram chatas? Porque elas estavam fazendo o certo. E como eu não queria fazer o certo, então elas eram chatas. Quem está entendendo isso? As pessoas vão querer colocar rótulo em você que muitas vezes nem é seu, mas é por causa do pecado delas. É mais cômodo te colocar no rótulo de chata, de implicante, de metida, do que assumir: eu tenho um erro, eu tenho uma falha e eu preciso me converter. E nós vemos que aqui
Judas falou e todos os discípulos começaram a concordar, é verdade mesmo, esse negócio. E Jesus dá uma chilapada neles, que serve para os nossos dias. Jesus diz: pois ela praticou uma boa ação para comigo, porquanto, leia aí comigo no versículo 11, para você ver o que Jesus disse. Mateus 26, 11. Diz assim, quem achou, diga amém. Diz, porquanto, leia comigo, os pobres. Para aí. Quem já ouviu que a gente tinha que a melhor forma de dar o dízimo é você pegar o seu dízimo, vender tudo de cesta básica e dar aos pobres? Quem já ouviu isso? Eu levanto também que eu já ouvi. Quem já ouviu que a igreja tinha que pegar tudo e dar aos pobres? Quem já ouviu? Eu também já ouvi. Só que o que Jesus fala? Que os pobres sempre tereis convosco, mas a mim, na minha vez de ter sempre. Sabe o que o Espírito Santo me revelou aqui? Toda vez que eu oferto na casa do Senhor, toda vez que eu ajudo a casa do Senhor, eu estou tendo uma oportunidade de honrar Jesus como essa mulher honrou, de fazer a diferença como essa mulher fez. Ah, mas entendo o seguinte, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu amo. Quem me conhece sabe que eu tenho sonho de ter ONGs, tenho sonho de ajudar moradores de rua, tenho sonho de criar aqui na igreja diversos ministérios da assistência social. Só que eu não posso ir fora da palavra. Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Então, primeira coisa, alinhar aqui. E aqui Jesus está dizendo, pobre sempre tereis, e ele? Não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode ser que tenhamos essa sorte e esse prazer de, enquanto vivermos, continuarmos ofertando. Que é uma honra fazer isso. Não é qualquer um que faz. É só para aquele que realmente está em Cristo e dá com alegria. Mas quem nos garante que vamos poder fazer isso sempre? Teve aí simplesmente um vírus que fez as portas fecharem. Sim ou não? Que fez tudo parar. Quantas pessoas mandavam mensagem para mim: bispo, eu não sei ir no banco, bispo, eu não sei isso, eu estou segurando meu dízimo aqui em casa, tá, bispo? Quando abrir eu vou aí. Por que a pessoa fazia isso? Ela tinha uma fé, mas ela tinha liberdade de andar, de vir, de trazer? Não. E hoje nós temos. Hoje está nos sendo devolvido. Então nós temos que aproveitar a oportunidade de estar na casa de Deus. Realmente, como falaram, o Brasil atingiu a média dos 100 mil mortos em decorrência do coronavírus. Porém, para esses 100 mil, já não tem mais essa honra de poder trazer ao Senhor algo. Toda vez que eu subo em cima desse altar, eu penso o seguinte: pode ser a minha última vez aqui. Por isso que quando eu subo para louvar, eu dou o meu melhor. Por isso que quando eu subo para pregar, eu dou o meu melhor. O que fala da obra de Deus, eu dou o meu melhor. Porque alguém me garante que eu vou estar aqui semana que vem? Alguém me garante que você vai estar aqui semana que vem? Não. Só que daí você vem para a igreja e você dá o seu mais ou menos. E a Bíblia diz: quente ou morno, que é o mais ou menos, estou ao ponto de lançar da minha boca para fora. Nós temos que aprender: ou você vira Maria ou você vira Judas. Não dá para ficar no meio termo. Se você ficar no meio termo, vai acontecer com você igual aconteceu com Pedro. Vai ver Jesus e vai falar que não conhece, porque está morno, porque não teve aquela intimidade. Eu e você precisamos aprender a honrar a Jesus. Não estou falando só de dinheiro. Quem está entendendo isso? Eu estou falando das suas palmas. Eu estou falando de você estar aqui, estar com o seu corpo e com a sua mente presente. Estou aqui, mas eu estou pensando lá que vai ser aqui dia dos pais, e aí depois do dia dos pais eu tenho que passar na minha mãe, depois eu tenho que passar no meu pai, depois eu tenho que passar lá no negócio, depois eu tenho que colocar comida pro cachorro e a palavra correndo solta. Não, mas aí você está com o corpo, mas a sua mente está ausente. Você está com o corpo presente, o ânimos está viajando aí pelo mundo.
É você entrar e você dar o seu melhor. Falar: Senhor, igual a gente orou aqui, Senhor, repreende todo espírito que quer me atrapalhar, repreende tudo que não deixa a tua palavra fluir na minha mente, e me ensina que eu vim aqui para ouvir a tua voz. E nós vemos que aqui, quando Jesus, ele diz isso: os pobres sempre terei convosco, mas a mim não há vez de ter sempre. Ora, olha o que Jesus diz: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Jesus reconheceu que o que ela havia feito foi algo extraordinário. E foi algo tão extraordinário que ele diz assim: e em verdade vos digo, que onde quer, aleluia, olha a atitude daquela mulher, o que gerou. E olha a atitude de Judas também, o que gerou. Onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez. Para a memória de quem? De quem? De Deus? Para a memória de Jesus? Sabe o que eu aprendo aqui? Que as nossas ofertas, as nossas ajudas, as nossas contribuições não são para a memória de Cristo, é para a minha memória. É para Deus lembrar que eu sempre estive ali. É para Deus saber que eu nunca o deixei. Porque às vezes nós achamos que o fato de eu estar na igreja simplesmente basta. Quem já pensou isso alguma vez? Não basta. Você tem que estar e obedecer a palavra. Porque senão não tem aquelas pessoas, vocês vão concordar comigo, que estão juntos, estão até casados com a outra pessoa. Elas estão ali presentes, mas são totalmente ausentes. Sim ou não? Às vezes são tão ausentes que se envolvem até em outro relacionamento. Por quê? Por que a pessoa acaba, às vezes, mesmo amando uma, se envolvendo no outro relacionamento? Porque ela não teve um renovo na sua memória. Você já pensou? Quem aqui já brigou alguma vez no namoro ou no casamento? Já brigou? Nunca, Sandrinha? Então levanta essa mão aí. Só que quando você briga e você senta, conversa e se alinha, você fica trazendo à sua memória coisas boas ou coisas ruins? Quando você briga, coisas ruins você traz, e aí vai aumentando aquela raiva, vai aumentando aquela raiva, vai aumentando aquele ódio. Mas aí depois, quando você faz, quando você já está na intenção de fazer as pazes, você pensa: ele não é tão ruim assim não. Poxa, ele fez isso pra mim esses dias. Poxa, ele comprou tal coisa. Poxa, eu acho que ele é bonzinho. Eu acho que eu fui muito má. Amor. Aí você chega, né? Amor. Aquela vozinha de lobo, de ovelha. Pra brigar foi o lobo. O Ivano gritando, as vizinhanças tudo ouvindo. E aí pra fazer as pazes: amor. Nem o rato consegue ouvir. Então, sabe o que é? É assim ou não é? Mas por que você traz à memória coisas boas? Porque ele teve atitudes boas, ela teve atitudes boas. Toda vez quando você também traz uma ajuda, uma oferta à casa do Senhor, você está fazendo isso para a memória de quem? Para a memória de quem, igreja? Sua. Lembra quando o rei Ezequias ficou doente? Quem se lembra? Ele tinha coisas para trazer à memória de Deus das atitudes dele? Sim ou não? Lembra, Senhor, de quando eu te servia, que eu estava no seu templo? E o que Deus fez? Volta. Falar que ele ainda vai viver mais 15 anos e em 3 dias vai estar curado. Por quê? Entende? Quem está entendendo isso? Cada coisa é cada coisa. Eu não estou falando só de dinheiro. Inclui o dinheiro, inclui a sua presença, um papel que você pega, um pano que você passa no banco, um ventilador que você limpa. Às vezes ninguém está vendo, mas isso está entrando para a sua memória. E deixa eu te lembrar uma coisa: a salvação nos foi dada por onde? Pela graça.
Pela graça. Diga: pela graça eu sou salvo. Diga: pela graça eu sou salvo. Diga: pela graça eu sou salvo. A salvação vem pelo quê? Vocês me erram da próxima vez. Pela graça eu sou salvo. Mas o meu galardão, ele vai vir em decorrência das obras. E as obras virão através da memória. Toda obra que você faz, galardão vai ser o título que cada um vai receber. Alguns terão a Bíblia diz que todas as nossas obras passarão pelo fogo. Quem sabe disso? Alguns a sua obra a pessoa fez tanto, mas a intenção dela era totalmente errada, era aparecer, era isso, era aquilo. A Bíblia chama isso de obras de palha, que quando passar o fogo vai consumir. Outros terão obras de ouro, outros de prata, pedras preciosas. O apóstolo Paulo diz isso. Todas as nossas obras passarão pelo fogo para ver qual foi a intenção. Mas nós temos que caminhar e agir de uma forma correta para que possamos ter sempre uma memória diante de Deus. De que forma, bispa, eu posso trazer essa memória? Tendo atitudes renovadas. Porque quantas vezes o diabo não para nos acusar do que nós erramos lá no passado? Quem já foi acusado? Eu também. Nossa, você lembra? Você fez isso. Ele quer me trazer à memória o meu passado, o meu pecado. Só que cada atitude boa nossa, Deus também quer nos trazer à memória. Deus quer nos mostrar que aquele passado, aquele pecado não define o que Ele tem para a nossa vida. O que define são as nossas atitudes hoje, é a nossa intenção hoje. O que eu fizer para o Senhor hoje vai definir a minha memória lá do futuro. Porque sabe o que Deus está dizendo? Eis que dos seus pecados eu já não me lembro mais. Eis que das suas falhas eu já não me importo mais. É de agora em diante. Mas eu errei, mas eu falhei, mas eu disse, não me importa. É de agora em diante. Aquela mulher foi perseguida? Sim ou não? Sim. Mas ela foi defendida. E ela foi defendida por quem? E a sua história está onde? Na Bíblia. Você vê que quando a gente toma a Santa Ceia, quando Jesus foi repartir a Santa Ceia, o que Jesus mandou fazer a Santa Ceia em memória de quem? Dele. Fazer isto em memória. E a atitude dela era para ser contado em memória dela. E é isso que eu preciso que você entenda. As suas atitudes te trarão memória diante do Senhor. Quantas vezes, querido, quantas vezes eu passei por situações em que eu dobrava o joelho e eu não tinha mais o que dizer, só que eu ainda tinha memórias. Eu falava, Senhor, lembra que eu estou passando por isso, mas eu fiz isso. Lembra, Senhor, que foi assim que eu agi. Lembra, Senhor, que eu me mantive reto. Lembra, Senhor, que eu me mantive nos seus caminhos. Lembra-te, Senhor, disso. E sabe aquela oração que você ora quando você levanta, parece que tudo já resolveu? Toda vez quando você tem memórias e você traz elas na hora certa diante do Senhor, Ele se levanta ao seu favor. E nesta manhã, nós estamos aqui na campanha do renovo. O renovo não é só do Espírito. Para o seu Espírito ser renovado, quem tem que começar a ser renovado? Sua mente. Porque se você fica preso só ao seu pecado, só ao seu passado, se eu fico preso a uma frustração que eu tive, se eu fico preso a um relacionamento que deu errado, se eu fico preso a uma empresa que me mandou embora, se eu fico preso a uma briga que eu tive com o chefe, se eu fico preso a uma crise que eu tive com meu filho, eu nunca mais vou querer nada. Porque um relacionamento deu errado, então eu não vou entrar em outro não, porque já deu errado.
Se eu fico presa a uma demissão que eu fui, nunca mais eu procurei emprego, porque eu já fui mandado embora, quem me garante que eu não vou ser de novo? Sim ou não? Nunca mais eu falar com meu filho. Eu dei a luz, eu engordei, coloquei esse no mundo, cuidei, gastei dinheiro, perdi noite de sono, e agora ele me trata assim? Então nunca mais eu falar com ele. Se eu for viver do meu passado, eu nunca vou experimentar o futuro que Deus tem para mim. Só que Deus tem futuro de paz e cheio de esperança.